Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Hoje é terça-feira, 18 de outubro, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News. Chegou aquele momento em que você vai se manter informado aqui no nosso programa. E a gente vai sempre lembrando para vocês que precisam sair de casa, não quer perder o TV Mar News, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhe a gente através do portal Gazeta Web e acessando gazetaweb.com. A TV Mar também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar o nosso canal do YouTube, tá bom? E aí lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas, reportagens especiais também. E a gente sempre inicia o nosso programa aqui, gente, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que consegue entender que, embora os sintomas possam ser parecidos, cada paciente é único e merece, então, um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida. Afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas. Acessando com a gente gazetadealagoas.com.br, a gente vê aqui os principais destaques da manhã de hoje. Olha, candidatos ao governo serão sabatinados na Rádio 98 FM. E a gente também vai transmitir a sabatina, é só ficar ligadinho aqui na nossa programação, tá? Segunda e terça-feira na semana que vem. A ação de Cunha afeta mais de 100 mil famílias aqui em Alagoas. 9 vereadores do interior são caçados por fraude. Autores de crimes hediondos são mais de 60% no sistema prisional alagoano. E namorado é suspeito de espancar e quebrar maxilar, dentes e nariz de jovem em Capela. Mais um caso aí, infelizmente, né, de violência contra a mulher. Acusados de matar advogado vão a júri hoje aqui em Maceió. O Ministério Público Estadual denuncia 5 pessoas por assassinato de auditor fiscal. O FAO atende MPF e vai corrigir lista de concurso público. E pecuária passa por desinfecção para receber Expoagro. Já estamos na contagem regressiva desse mega evento aqui no nosso estado, né? O Ministério Público visita escolas no interior e constata irregularidades. A gente também traz aqui outros destaques para vocês, viu? Olha, Sudene aprova incentivos fiscais de 134,2 milhões que devem gerar 614 postos de trabalho aqui em Alagoas. E embarcação é saqueada e IMA alerta para risco de óleo no porão. Esses são os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se vocês querem se aprofundar mais nesses destaques, é só acessar gazetadealagoas.com.br, ser assinante da Gazeta de Alagoas também, tá bom? A gente agora vem com o Vivo, né? Pois é, Viderlan Araújo entrando ao vivo agora na nossa programação. Viderlan, bom dia para você, por onde você anda e quais são os destaques que você traz na nossa manhã? Bom dia, Porlane, para você. Um ótimo retorno às suas atividades aí no comando do TV Mar News. Nós estamos aqui no Trapiche, aqui mais precisamente na Avenida Siqueira Campos, na porta do Hospital Geral do Estado, já que vamos trazer informações nessa primeira passagem, informações complementares àquilo que você já leu aí na Gazeta de Alagoas, em que traz como destaque esse episódio que ocorreu no último domingo na cidade de Capela, onde, no nosso entendimento, Porlane, apesar do pouco conhecimento jurídico, mas é uma tentativa de homicídio, né? Onde um namorado agrediu de uma maneira brutal a sua realmente parceira e, numa oportunidade, essa ação foi provocada, segundo investigações da polícia, por ciúmes. Essa situação envolve Maria Vitória, que continua aqui hospitalizada no Hospital Geral do Estado. Lembrando que esse episódio aconteceu no domingo e as informações que nós recebemos é que as agressões elas ocorreram por conta de ciúme, que o suspeito acabou provocando essa situação e acabou foragindo. A informação foi passada, inclusive de forma oficial, essas questões de ciúme, pelo tio da vítima, que concedeu, inclusive, entrevista para alguns veículos de comunicação aqui do nosso estado. Antes da violência familiar, o tio da vítima chegou também a relatar que os dois haviam discutido em um show.
Ele disse que o homem já tinha, na verdade, ameaçado de morte em outras oportunidades a sua sobrinha. Segundo ele, brigas entre o casal eram comuns, sempre motivadas por ciúmes do suspeito, que continua foragido. Ela continua internada aqui no Hospital Geral do Estado desde o último domingo, de acordo ainda com o tio da Maria Vitória. Antes mesmo de ser agredida dentro da casa da avó, ela teria tido mais uma discussão com o namorado em um show e o homem apresentou ciúmes e os dois começaram a brigar. Na ocasião, a polícia chegou a ser acionada e conseguiu deter o suspeito. Enquanto ele estava detido por algumas horas, Maria Vitória foi levada para a casa da avó para se proteger do homem contra o tio, que contou o tio em entrevista aqui a uma emissora aqui da capital alagoana. Ele disse ainda que pouco tempo depois, o mesmo homem foi liberado pela polícia, e é isso, Porlane, que muitas vezes precisa de um direcionamento, porque no momento em que o cidadão é detido, ele não deixa fora de circulação a responsabilidade e o risco. Eu falo isso nas questões da segurança pública nesse sentido, porque ele chegou a ser detido e logo depois ele voltou para poder concretizar o ato, ou seja, de agredir a namorada. E aí, quando ele se dirigiu para a casa da avó de Maria Vitória, encontrou a namorada por lá e aconteceu tudo aquilo que todos nós já sabemos, onde ela teve nariz quebrado, maxilar quebrado, dentes quebrados também por conta da ação desse suspeito. O tio de Vitória relata ainda que ao chegar na residência, o homem teria arrombado a porta e ido em direção ao quarto onde a jovem estava. Lá ele teria começado a espancá-la. A avó de Vitória tentando correr, mas ela tentou correr, mas foi impedida quando o suspeito puxou pelo cabelo. Ou seja, até a avó da jovem também acabou passando por esse processo de agressão. E ele acabou realmente cometendo esse ato que poderia ter tirado a vida de Maria Vitória, que continua em processo de atenção de recuperação aqui no Hospital Geral do Estado. Ou seja, uma tentativa de assassinato, Porlane, na cidade de Capela, e que já ganhou uma grande repercussão aqui em todo o estado de Alagoas. Ele jurou, segundo informações desse tio da vítima, da Maria Vitória, que continua aqui no Hospital Geral do Estado, ele chegou a dizer que ela foi jurada de morte. Ele sempre falava que ia matar ela e a gente sempre dava conselho para ela sair desse rapaz, mas acho que ela nunca acreditava, que é o que geralmente acontece. Porlane, conversando por diversas vezes com especialistas aí no estúdio do TV Mar News, com você na apresentação, ou quando o Viderlan vai dar sua contribuição na apresentação, a maioria dos casos, eles são realmente consumados diante de situações de agressões e até de crimes cometidos contra a mulher, onde se tira a própria vida da mulher por conta de situações do achar que nunca vai acontecer. E é por isso que campanhas precisam ser fortalecidas para poder realmente continuar orientando a sociedade quais são os procedimentos a ser tomados. A polícia segue em busca desse suspeito, né? Nós temos que classificar dessa forma, Porlane, como suspeito, porque ainda não há elementos substanciais para poder comprovar, mesmo com o depoimento da família da Maria Vitória, o que naturalmente, para efeitos jurídicos, ainda não tem ar de comprovação diante dessa situação, mesmo com a jovem sendo aqui hospitalizada no Hospital Geral do Estado, do que de fato pode ser apontado como culpado, já que a investigação continua em andamento. Infelizmente, na esfera jornalística, você conhece, sabe muito bem, o telespectador. Também, para nós, é muito difícil trazer essa informação, mas é assim que nós precisamos tratar, né? Infelizmente. Porlane, um outro caso também de ciúmes, mas esse que chegou a provocar a morte, a esposa da advogada, o esposo da advogada, daquela advogada lá do Antares, na parte alta de Maceió, a justiça, inclusive depois das investigações concretizadas, disse que a causa da morte provocada pelo marido da vítima, né, acabou sendo realmente ciúme extremo. O marido que acabou matando a esposa da advogada no Antares virou réu por feminicídio. A mulher era totalmente vigiada. O acusado mantinha um sistema de câmeras em casa a fim de monitorar a vítima constantemente. E na manhã do dia 21 do mês 7 de 2022, ou seja, do mês de julho de 2022, no interior da residência do casal localizada no bairro Antares, na parte alta de Maceió, Alisson José matou a sua esposa mediante diversos golpes de faca no corpo da vítima. Essa situação, o acusado de matar a própria esposa a facadas nesse dia 21, que nós já citamos, Porlane, Alisson José Bezerra da Silva, ele acabou se tornando réu
na última segunda-feira, dia 17, no caso ontem, né, pelo crime de feminicídio contra a advogada Maria Aparecida da Silva Bezerra. A decisão foi do juiz Yuri Roder, que aceitou a denúncia do Ministério Público de Alagoas. O órgão ministerial aportou ainda as qualificadoras de um motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Essa ação provocada pelo Ministério Público trouxe também situações substanciais para poder apontar que o marido da vítima, da pessoa realmente que morreu, da mulher que morreu na parte alta de Maceió, lá no Antares, acabou tendo esse envolvimento por ciúmes extremos, Porlane. E é preciso continuar reforçando essa situação, porque o crime ocorreu agora em 2022 e passou a ser mais um crime em 2022, em um caso de feminicídio aqui no estado de Alagoas. Estamos na porta do Hospital Geral do Estado para começar com essas informações nada agradáveis aqui no TV Mar News e vamos cobrar das autoridades, da justiça, total rigor a respeito desse assunto. Precisamos dar um basta nessa situação, Porlane. Já passou dos limites em todos os aspectos, em todas as esferas, esses aspectos relacionados principalmente a casos de violência contra a mulher aqui no estado de Alagoas. Porlane, é com você. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Pois é, informações pesadas, né, para o início da semana, aqui o início de uma manhã. Mas, infelizmente, é o que acontece aqui no nosso estado, é o que está ganhando repercussão também. A gente precisa, claro, trazer também esses casos aqui para vocês, né? Já que a gente está falando sobre essa situação dessa área criminalista, né? A gente vem agora com o nosso quadro Penal News, recebendo aqui já no estúdio Bruno Calado, ele que é advogado criminalista, e conversa com a gente sobre assuntos também muito pertinentes, né? O que são indícios de autoria e provas do crime. Bom dia para você, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. A gente tem, então, esse tema para a gente trazer, né? Que eu acho que, inclusive, a gente consegue, de certa forma, também casar com o caso dessa advogada, né? Indícios de autoria, provas do crime, tudo isso, de fato, levou a justiça a realmente transferir a situação do acusado para réu. Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer estar aqui com todos vocês nessa terça conturbada, nessa terça aquecida, né, com notícias ruins, com notícias que trazem um passado recente, mas que serão levados a julgamentos criminosos pelo cometimento de alguns delitos. Então, trazemos à baila esse tema, essa temática, indícios de autoria e prova do crime, que são as provas de amaterialidade do crime. Né? O que são indícios de autoria? O que são provas de amaterialidade do crime? Esse binômio é um binômio muito famoso, muito afamado e muito necessário, imprescindível no processo penal. Os indícios de autoria, Porlane, são nada mais, nada menos do que a suspeita de que alguém cometeu aquele delito. Indícios, né? Suspeitas de que alguém estava ali cometendo algum delito, algum crime, certo? Que é trazido, elencado ou no Código Penal ou nas leis especiais, seja lá onde tiver esse crime taxado. Então, os indícios de autoria são elementos incriminadores que ligam determinada pessoa àquele fato criminoso. Certo? São os indícios de autoria. Esses indícios de autoria, ele, como eu disse, compõe um dos famosos binômios do direito, que são justamente a adição às provas da materialidade do crime. Então, onde há suspeitas de que aquele indivíduo cometeu algum fato criminoso, há, portanto, indícios da autoria daquele fato criminoso. Pois é. E o que são, então, o que vem a ser as provas do crime? Eu sei que ambos têm um peso, de fato, muito grande no sistema judiciário, né? Isso, exatamente. As provas do crime, provas da materialidade do crime, Porlane, é justamente o objeto, ou então o corpo daquele crime, certo? São as provas que evidenciam que ali aconteceu um delito. Por exemplo, vamos narrar uma situação aqui que acontece constantemente no nosso país, no nosso estado, no nosso município, que vamos taxar uma situação de um furto. Então, imaginemos que um furto é praticado e aí um indivíduo é encontrado na rua com um celular que foi furtado anteriormente de uma pessoa, de uma turista, vamos imaginar essa situação. Então, aquele indivíduo, ele apresentou indícios de autoria daquele crime. Por quê? Porque ele estava portando um celular que fora furtado anteriormente. Né? E qual é a prova da materialidade do crime? O celular que estava com ele.
Então, os indícios, porque aquele indivíduo estava portando aquele celular, por que você está portando o celular que fora roubado? Por que você está portando o celular que foi a prova de materialidade do fato, né, do crime, né, que é aquele celular? Então, veja a importância, o indivíduo tornar-se-á suspeito pelo cometimento do crime de furto, certo? Pois estava ali transitando, né, portando aquele aparelho celular que fora objeto, né, alvo de um furto daquela turista ou daquele turista que estava transitando na orla marítima aqui de Maceió, vamos supor. Né? Então, essas são situações que andam de mãos atadas, né, e que provocam, que completam esse binômio ensejador de uma acusação. E esses dois requisitos, eles ensejam exatamente numa acusação? Exatamente, Paulane. Quando há o que chamamos de fumus commissi delicti, é uma expressão em latim que significa a fumaça do cometimento do delito, o cometimento do crime, onde a fumaça há fogo. Né? Então, onde há fumus commissi delicti, que é justamente isso, os indícios de autoria e as provas de materialidade do fato, consequentemente ensejarão numa acusação. Aquele indivíduo será levado para uma delegacia para prestar depoimentos iniciais, depois provavelmente será processado, se não comprovar sua inocência de pronto. Né? De repente, aquele indivíduo que estava portando aquele celular, ele consegue provar que estava transitando e aí o indivíduo que havia furtado aquela turista jogou o celular na praia e ele se apossou do celular naquele momento para entregar à autoridade policial, por exemplo. E aí ele consegue provar essa situação, logo os indícios de autoria já saem dele para aquela outra pessoa que havia de fato furtado o celular. Mas daqui que comprove que 2 mais 2 são 4, ele terá ido já à delegacia prestar depoimentos, indícios em torno dele teriam sido levantados, né? A prova da materialidade do fato teria sido consubstanciada com aquele aparelho celular. O aparelho celular, independentemente de estar com aquele indivíduo ou quem de fato havia furtado, é a prova cabal do crime, é a prova da materialidade do crime, de que houve de fato aquele furto. Né? Então, esse binômio, né, o binômio compõe o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito. Então, indícios de autoria, que é a suspeita de que aquele indivíduo cometeu aquele crime, né, e a prova da materialidade do fato, né, ensejarão, sim, nessa acusação. Tem dois princípios, Paulane, que se diferenciam, mas que são aplicados em diferentes fases. O princípio do indúbio pro societate, né? Quando há dúvida, ali, como estamos intitulando, são indícios, né? Não são certezas, indícios não são certezas. Então, indícios de autoria, né, com as provas da materialidade do fato, tornarão aquele indivíduo suspeito. Então, na dúvida, beneficia-se a sociedade, indúbio pro societate. Né? Então, beneficiar-se-á a sociedade e levará o indivíduo ao processo para que ele comprove ou não a sua inocência no decorrer do processo. Há outra fase que prevalece o indúbio pro réu, por exemplo. Na dúvida, beneficia-se o réu, para que não haja uma acusação injusta, não haja uma condenação injusta. Então, são princípios aplicados em diferentes fases do processo. E aí você vinha me perguntando, por exemplo, sobre o júri, o julgamento que vai acontecer hoje. Exatamente. Né? Naquela fase anterior, o procedimento do júri ele é bifásico, certo? Então, teve uma primeira fase, onde houve a pronúncia. O que é isso, a pronúncia? É quando o réu será levado a julgamento perante o tribunal do júri. E o que é que leva à pronúncia? Justamente isso. Indícios mínimos, né? Indícios mínimos de autoria daquele delito e a prova da materialidade do fato. Qual foi a prova da materialidade do fato nesse crime, por exemplo? O corpo da advogada, a arma usada para assassinar a advogada, certo? Então, são as provas da materialidade do crime. E os indícios de autoria, as suspeitas que giraram em torno à época desse indivíduo que será levado a julgamento hoje, certo? Então, juntando, formou-se o fumus commissi delicti e respeitando o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, ainda resta a dúvida se foi ou não esse indivíduo. Muito embora o início de uma investigação, até às vezes com a confissão daquele criminoso, ele já acaba com a dúvida, né? Mas mesmo assim, ele será levado a julgamento, porque mesmo com a dúvida, mesmo com a confissão, ele pode ser absolvido. Né? Bruno, eu tenho uma pergunta a fazer, é que muita gente fica em dúvida e a gente, quando acaba acompanhando aí casos de grande repercussão na mídia, a gente sempre vê muita gente dizer, foi preso em flagrante, o acusado e muitas vezes o preso em flagrante é uma semana depois. O que é, então, esse flagrante? Só para a gente entender, porque quando a gente fala em flagrante, a gente imagina que é aquela coisa de imediato, que ele foi pego na hora em que estava praticando o crime. Mas não é assim que acontece, né, dentro desse meio jurídico. Explica para a gente. Nem sempre é assim, Paulane. A prisão em flagrante ela é uma modalidade de prisão,
certo? Que acontece antes do processo, uma prisão pré-processual. E a prisão em flagrante, ela se dá quando o indivíduo é pego cometendo o crime ou logo após cometê-lo. Então, por exemplo, esse exemplo que você me deu, de uma semana depois o indivíduo foi preso, muito provavelmente será uma prisão ilegal e ela deverá ser relaxada. Porque não foi logo após cometê-lo. Esse logo após cometê-lo não é trazido pela doutrina, não é trazido pela lei. Um tempo, por exemplo, logo após cometê-lo, ou seja, 3 horas depois de cometer o crime. Não há uma estimativa temporal. Até porque, se houver uma perseguição da polícia, essa perseguição durar um dia, por exemplo, certo? Já teve perseguições em que o indivíduo se escondeu numa mata, numa floresta, Sim. e a polícia ficou vários dias ali perseguindo, procurando, e o indivíduo foi pego em flagrante, porque foi logo após cometê-lo, mas a perseguição não cessou, certo? Se a perseguição tivesse sido cessada e depois retomada, aí sim ensejaria numa ilegalidade da prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante ela se dá assim, quando o indivíduo é pego com a boca na botija, ou então logo após cometer aquele crime. E esse logo após varia de acordo com a perseguição, com as circunstâncias criminosas. Tá, muito bem. Então, Bruno, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação no nosso programa. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu que agradeço, Porlane, agradeço a todos vocês. Quero mandar um abraço para a minha família, que está enlutada com o falecimento da minha tia. Faleceu agora nesse último sábado, de forma súbita, de forma inesperada. Então, todos ainda estão bem dolorosos, bem entristecidos com essa partida. Então, mando um abraço em cada um de vocês e a todos os telespectadores da TV Mar. Pois é, a gente também se solidariza. Meus pêsames a você e a toda a sua família, tá, Bruno? Muito obrigado. E olha, começa, gente, daqui a pouco, na 8ª Vara Criminal aqui de Maceió, o júri popular dos réus Simval José Alves, Irlan Almeida de Jesus e Denisvaldo Bezerra da Silva Filho, por matar o advogado José Fernando Cabral de Lima em 2018. O julgamento será conduzido pelo juiz José Braga Neto no Fórum da Capital. O crime ocorreu no dia 3 de abril de 2018. De acordo com os autos, ocorreria uma reunião entre Simval e José Fernando numa casa de câmbio, e o que na verdade era uma emboscada. O réu e vítima eram sócios de um escritório de advocacia. E a gente vai trazendo aqui para vocês toda a atualização do julgamento que acontece daqui a pouquinho, está previsto para começar às 9 horas da manhã de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouco ainda com mais informações para vocês.